Nós temos tido um tempo realmente abençoador com a palavra. Dentro dessa série, Quem é Ele? Conhecendo mais de Cristo através do que a palavra fala sobre Ele. E esse tem sido o nosso intuito, apresentar a Jesus segundo o que diz, o que preceitua as Sagradas Escrituras. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. E o que está se tornando interessante é que essa série de mensagens tem se tornado uma exposição a João, né? Uma exposição ao Evangelho de João. Não era programado, não estava programado, né? Mas os textos têm pulado do Evangelho de João. João apresenta Jesus de uma maneira tão maravilhosa, tão peculiar, tão amorosa, mostrando a messianidade de Cristo, o seu senhorio, o seu poder e graça. E é maravilhoso nós expormos quem é Cristo pela ótica joanina, né? Eu já falei aqui um pouco dos apóstolos, falei que tem uma queda, um desejo pelos ensinamentos de Pedro. Eu gosto muito do que escreve Pedro. Olho para Pedro e me assemelho, né? Lógico, respeitando as devidas proporções, com toda certeza, né? Quem sou eu? Pedro, nem o atar das suas sandálias, nem o sacudir da poeira dos seus sapatos. Mas eu gosto muito do que escreve Pedro. É um ensinamento, são cartas que aquecem o meu coração. Já expliquei o porquê. Também gosto do que escreve Paulo. Não é difícil gostar do que Paulo escreve. Mas, cada dia mais que eu tenho emergido, eu tenho me dedicado a ler o que João escreve, eu tenho sido surpreendido. João é conhecido pelo seu amor, né? Pelas suas palavras amorosas. Mas o que tem chamado a atenção é a maneira que João apresenta Jesus. Ele vem apresentando a Cristo com extrema autoridade. E isso é maravilhoso a nós. Nós precisamos conhecer este Cristo. Esse Cristo das Escrituras, esse Cristo que tem todo o poder. É esse Cristo que o mundo precisa conhecer. É esse evangelho que as pessoas precisam ouvir. E algo que eu quero que você saiba, antes de nós lermos João capítulo 4, e nós nos dedicarmos aqui à exposição desse texto, algo que eu quero que você entenda é que cada mensagem que nós trazemos aqui, o intuito não é que sejam dados recados de púlpito. Estou dizendo isso por causa da mensagem da semana passada. Até usei uma veemência, uma aplicação, e algumas vezes até de maneira bem direta, você. Mas quando eu digo você aqui na pregação, não pense que eu tenho alguém em mente, tá? O meu desejo aqui não é dar recado de púlpito. Eu não faço isso. Quem me conhece sabe disso. O meu desejo aqui é expor o que diz as Sagradas Escrituras. Se ela lhe atingir, é porque o Senhor tem algo a te dizer. Se ela falar ao teu coração, se ela te incomodar, se você for para casa incomodado, chateada, se alguma coisa mexer com você, é porque o Senhor, segundo o seu evangelho, tem algo a dizer a você. Pastor, mas o que o pastor pegou ali foi algo que conversamos há alguns dias, alguns instantes. Coincidência. Tá? Coincidência. Não é nada programado. Se você me conhece, você sabe disso. O que eu tenho a dizer, eu vou chamar e vou dizer a você. Não tenho problema nenhum de fazê-lo, né? Farei com maior amor, tenho aprendido a cada dia mais, né? A verdade tem que ser dita em amor. Tenho buscado fazer, mas do púlpito, o meu desejo é que flua o ensinamento das Sagradas Escrituras. E a minha oração, a cada dia, antes de estar aqui me preparando, é que o Senhor me use. Enche o meu coração, inflame o meu espírito, acenda em mim a viva chama, mas que Ele prepare você também. Muitas vezes, e muitas mesmo, eu já fui acusado, as pessoas olharam e falaram assim, hoje o pastor não estava muito com a unção. Eu olhava e me ria por dentro, porque o meu espírito estava inflamado. E eu pensava, ficou assistindo o jogo a tarde inteira, não orou, não se preparou, não está com o coração pronto, e eu que estou com falta de unção. Né? Então, nós temos que estar com o coração atento e o ouvido pronto. Então, eu oro por você também.
Senhor, prepare o ouvido de cada irmão e irmã, coração, para que recebam a palavra e que ela inflame também o seu espírito, em nome de Jesus. João capítulo 4, nós vamos ler praticamente todo o texto, porque eu quero que você recapitule a história. Nós vamos começar do verso 1, e lá adiante nós vamos fazer um salto. Vamos pular a parábola da ceifa e dos ceifeiros. E nós vamos então até o versículo 42. E aí teremos o texto para a nossa mensagem. Então João 4, a partir do verso 1, conta a história da mulher samaritana. E diz assim, olha: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, verso 10. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Vamos lá para o verso 39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele,
por causa da sua palavra. E aqui então nós temos agora o clímax desse texto. E ele nos diz: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê um entendimento da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos direcione e que a tua graça e misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo também nos direcione na exposição dessa palavra e que nós possamos aprender com ela no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Esse texto de João 4 é um texto riquíssimo. Nós temos aqui, como nos outros textos, eu já disse isso para você, e acho que em todas as leituras eu preciso repetir isto. Cada texto desse é rico em conteúdo para ensinamento, para sermão, para doutrinação e tudo mais. Esse texto tem esses versos clássicos, aonde fala daquilo que o Senhor espera dos seus adoradores. Deus é Espírito, e espera que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo tremendo, porque revela a vontade do Pai para cada um de nós. Porém, se nós formos olhar de maneira acurada aquilo que esse texto nos ensina, como eu disse para você, o clímax dele, a epopeia, a riqueza de todo o seu ensino está nesse verso 42. Porque Jesus vem dizendo, ele vem falando, ele vem ensinando, ele vem conversando com aquela mulher que era algo atípico da época. Um homem conversar com uma mulher à beira de um caminho, à beira de um poço, uma mulher que estava a prestar o seu serviço, ainda mais uma mulher, sendo ela samaritana, desprezada pelos judeus, e ainda mais, sendo ela considerada por muitos adúltera. Bem disseste, este não é o teu marido. Aquela mulher tinha sobre si tudo o que era passível de condenação, mas o Senhor Jesus olha para ela com olhos de amor. E o Senhor Jesus fala com ela. E o interessante aqui é que o Senhor Jesus não é politicamente correto com ela. Quando ela fala dos seus deslizes, né? Uma mulher meio coviteira, né? Meio chegada a namorar, né? Já teve 5, esse agora. O Senhor Jesus olha para ela e fala assim: bem disseste, você está em pecado. Isso não é teu marido. Mas aquilo não impede que o Senhor Jesus se revele àquela mulher. Conte a ela e revele a ela coisas que vão mexer com o seu coração. E aquela mulher então sai, esplitada. Dá tempo do Senhor Jesus contar-lhe uma história, contar uma parábola. Então nós chegamos àquela aldeia, aquela cidade de Sicar. E aquela mulher começa a testemunhar. E o seu testemunho inflama o coração de outros. E no verso 42, nós vemos o porquê disso. Porque ali se revela algo maravilhoso. Eles olham e reconhecem que diante deles estava o poderoso Salvador. E diante deles estava alguém que era diferenciado. Dentro da tradição dos samaritanos, eles estavam esperando um Messias. Alguém que viesse lhes revelar todo o ensinamento e toda a vontade do Pai para a vida deles. Eles estavam esperando ali um Messias, também conhecido como Taheb. O termo para os samaritanos era esse, Taheb, que era o Salvador. Aquele que mudaria o seu mundo e transformaria a sua história, tanto na política quanto espiritualmente. E de repente, eles veem que diante deles está alguém que é muito maior do que o Taheb. Para eles, talvez, esse Taheb seria o surgimento, a reencarnação, a volta de Moisés. Ou de outro grande profeta da história.
Mas de repente, eles se dão conta de que diante deles estava o Salvador do mundo. É interessante que João vai usar esse mesmo termo lá em 1 João 4,14. Ele vai também falar que Deus enviou a nós, e ali João está falando do amor do Pai, e ele fala que o amor do Pai se revela em Cristo, que é o Salvador do mundo. E eles, então, percebem que diante deles está o Cristo. Que diante deles está aquele que pode mudar a história. Mais do que um Taheb. Ali eles têm Jesus Cristo. E eu fico imaginando como seria diferente o nosso mundo. Como seria diferente a nossa sociedade na realidade. Como seria diferente a nossa igreja se todos nós tivéssemos noção de que Cristo é o Salvador. De que Cristo é aquele que muda a história. De que Cristo é aquele que faz a diferença nas nossas vidas. Como seria diferente? Como seria diferente a nossa política? Como seria diferente o nosso trato uns com os outros? Como seria diferente os nossos ambientes sociais, econômicos e tudo mais? Muitas vezes nós depositamos nossa esperança em homens, quando na realidade o que nós precisamos é a manifestação viva do Salvador, daquele que pode mudar a história. O que nós precisamos é ter um encontro com Cristo, da mesma forma daquela mulher samaritana. E aquele encontro, aquela conversa, essa conversa que nós lemos aqui, que nós vimos, ela revela algo maravilhoso para nós, ela traz algumas lições maravilhosas, mostrando a capacidade e o poder do Salvador do mundo. E nós vemos que quando um homem ou uma mulher se depara com o Salvador, coisas maravilhosas podem acontecer. E a primeira delas é que quando nós nos encontramos, ou quando um homem ou uma mulher é encontrado pelo poderoso Salvador, ele livra do pecado. O poderoso Salvador, ele livra do pecado. E quando aquela mulher ela começa a dar o seu testemunho, a mulher samaritana, ela antes de Cristo, e ela está com o coração empolvorosa, ela está feliz, e ela chega à sua cidade, ela começa a anunciar, ela começa a falar. E o interessante é que o conteúdo do que ela diz, o conteúdo do que ela prega, lá no verso 39, deixa a tua Bíblia aberta. O conteúdo do que ela prega é o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo. Por quê? Em virtude do testemunho da mulher. Do que ela pregou, do que ela anunciou, do que ela disse, da mensagem que ela levou àqueles corações. E o que ela pregou? O que ela anunciou? Qual foi a mensagem? Ela fez uma célula de estudo? Ela criou uma nova programação? Ela fez um jantar maravilhoso? Ela criou alguma situação diferente? Não. Olha que interessante, eles creram no testemunho da mulher que anunciara. Olha só o que ela pregou. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele me revelou o meu pecado. Ele falou do meu pecado. Porque o que Jesus disse que ela tinha feito? O Senhor Jesus disse que ela era muito serelepe. Gostava de trocar de marido. Não sei se os outros já tinham morrido, né? Se era igual carro, né? Envelhece o modelo, troca por um mais novo. Mas o que o Senhor Jesus falou para ela foi isso. Você está em pecado. Você está andando de maneira errada. Muitas pessoas, na sua carência, no seu parco conhecimento da palavra,
E a palavra é clara: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Querem receber sempre uma mensagem angelical. Olha, você é especial, você é a melhor pessoa do mundo. Olha, o Senhor Jesus tem maravilhas para você. Você é a pessoa, é a menina dos olhos de Deus. E a gente se emociona, a gente chora, a gente se arrepia, a gente se sente acolhido. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: você é pecadora. Você não é especial. Você não é a última bolachinha do pacote. É bolacha, não é biscoito, tá? Aleluia. Você não é. Você é pecadora. Você está errada. Veja bem. E você precisa de reconciliação. Você precisa de transformação. E não tinha anjos tocando, nem um ministério de louvor ali, todo emocionado, uma música bem romântica. Poderoso Deus, para mim, Senhor. Não, pecadora. E sabe o que ela sai gritando? Que ela sai propalando, que ela sai dizendo ao povo: ele falou que eu tenho pecado. Mas não fica por aí a história. É aí que a coisa se torna maravilhosa. Porque quando o verdadeiro Salvador, o poderoso Salvador, revela os nossos pecados, ele não só os traz à tona, mas ele nos livra do pecado. Ele nos livra, ele nos tira do pecado. E sabe por que isso é maravilhoso? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado te separa de Deus. Porque o pecado é um abismo entre você e o Salvador. E em pecado você vai arder no fogo do inferno. Mas livre do pecado pela graça, pelo dom que Cristo Jesus derrama sobre nós, nós temos vida e vida em abundância. Então veja bem, não foi a promessa da água da vida, não foram os milagres, não foram os sinais, mas foi a revelação e o livramento do pecado que encheu aquela mulher de alegria. Oxalá tivéssemos esse ardor no nosso coração. Por quê? Porque eu recebi a cura de um câncer. Porque eu recebi uma herança nova. Porque eu ganhei na Mega Sena. Não que essas coisas não sejam importantes. Se o Senhor te deu uma cura, se o Senhor te abençoou com uma provisão financeira, se o Senhor fez algo assim, louve ao nome do Senhor e eu me alegro com você. A palavra diz que é para eu chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Me alegro com você. Mas, acima de tudo isso, o nosso coração tem que estar em alegria e em gozo, porque fomos libertos do pecado. E agora nele temos a vida e a vida em abundância. Muitas pessoas param: o Senhor quer que eu adore em espírito e verdade, então deixa eu me ver o que é adorar em espírito e verdade, se eu canto assim, se eu canto assado. Não que essa parte do texto não seja importante. É. Mas o clímax está aqui. O Salvador livra do pecado. Ele muda a história. Ele faz novas todas as coisas. E essa tem que ser a nossa maior alegria. De sermos regenerados em Cristo Jesus. Transformados para a glória dele. Mesmo que tenhamos que enfrentar espinhos, mesmo que tenhamos que enfrentar abrolhos, mesmo que tenhamos agruras na vida, a nossa alegria está em sermos salvos em Cristo Jesus. E diz que aquilo impactou o coração daquelas pessoas. Muitos samaritanos creram nele, porque ele revelou e livrou uma mulher do pecado. E a partir dali, o Senhor começou uma transformação naquele povoado, naquela cidade. Da mesma maneira que Ele começa e executa em cada um de nós. E veja bem, com certeza, já a vida daquela mulher era diferente, mesmo em poucos instantes. O que corrobora com a ideia e com a verdade do livramento do pecado. Tem muita gente que diz: eu fui liberto do pecado, mas continua com aquela vida sem vergonha. Me perdoe a expressão, porque é essa que a mulher vivia aqui, né? Sem vergonha.
Não é mais. O Senhor a libertou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu falo que se eu fosse um dos revisores da Bíblia, na minha Bíblia, o texto de João 8 já não seria mais da mulher adúltera. Né? Não colocaria lá, a mulher adulta, eu colocaria a mulher salva. Esse é a nova condição dela. O Senhor tirou ela do adultério, o Senhor perdoou ela do adultério e falou, vai e não peques mais. Então a mulher transformada, a nova mulher, a mulher salva, né? Com certeza, o testemunho dela já colaborava com aquilo que ela pregava. Assim tem que ser com cada um de nós. Comigo e contigo. Nós devemos viver como quem foi liberto do pecado. Não por aparências, mas verdadeiramente. Andando, cada um de nós, em novidade de vida. Fazendo coisas novas. Frequentando novos lugares, tendo uma nova mentalidade, novas atitudes, um novo linguajar, uma nova ótica do mundo. Muito do que nós cremos se define pela nossa cosmovisão. Tem muito crente com uma cosmovisão mundana. Socialista, capitalista. Não, é socialista e capitalista, na esquerda e direita. Muita gente nem sabe. Fala besteira. Não sabe nem o que é esquerda e direita. Nem sabe disso. Nunca estudou um livro de história. Nunca pegou um livro de sociologia. Fica falando assim, esquerda e direita. Né? Vai estudar primeiro. Mas, muitos definem a sua vida pela cosmovisão. É capitalista, é socialista. Não, a nossa cosmovisão é cristã, de quem foi liberto do pecado e que não depende de definições econômicas, históricas, sociais, mas que vê o mundo pela perspectiva cristã, bíblica, teocêntrica, centrada em Cristo. E aí, negamos o que Marx fez, o que Keynes fez, e que qualquer outro pensador fez. Porque nós não dependemos das suas definições. Não é Aristóteles que define o que pensamos, ou quem somos. Mas nós somos aquilo que Cristo nos fez, mediante a libertação dos pecados. Então, Cristo a encontra, fala a ela do seu erro, traz a libertação. Isso transforma a sua vida. Nós que queremos ir e pregar o Evangelho, devemos ir nesse entendimento e nessa força do poderoso Salvador que livra do pecado, trazendo para a nova vida. As pessoas precisam ouvir disso. Elas precisam ouvir que Cristo liberta do pecado. Uma vez eu fui pregar isso a uma pessoa. E ela me disse, pastor, eu não tenho pecado. Eu disse, mas você precisa de Cristo. Quando Ele te encontrar, você vai ver todo o teu pecado. Mesmo que eu não consiga revelar, eu não estou ali para isso. Mas eu tenho que pregar e dizer que Cristo liberta do pecado. E mais, mostrar através da minha vida que Cristo liberta do pecado. Não adianta nada eu dizer, olha, Cristo liberta do pecado, mas viver como um pecador. Olha, Cristo liberta da esbórnia e viver na esbórnia. Cristo liberta dos vícios e viver como viciado. Nós precisamos anunciar e precisamos viver essa verdade. O poderoso Salvador livra do pecado. Uma segunda verdade que nós aprendemos, que é maravilhosa, é que o poderoso Salvador revela a verdade. E Ele revela a verdade que vem fazer a diferença nas nossas vidas. Diz que aqueles samaritanos creram. Muitos deles creram, no verso 39, mediante o testemunho da mulher, da pregação, da vida, da conduta. E ela anunciou. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos, no verso 40, ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele e ficou ali 2 dias. E eles pedem para que Jesus fique com essa ideia de que eles estavam ali diante desse tarep,
desse profeta, desse Messias, daquele que veio libertá-los e daqueles que veio para lhes ensinar a verdade. Quando eles abrem suas casas, quando eles abrem espaço, a ideia deles aqui com certeza é essa. Nós temos aqui alguém que vai nos ensinar. E o que Jesus faz? Onde Jesus atua? No 41 vai nos falar. Vai dizer que muitos outros creram nele por causa do quê? Por causa da dança que ele trazia. Por causa das línguas proféticas de fogo, né? Da dança profética, que tinha uns planos e chacoalhava. Disso ou daquilo outro. Os homens são criativos para inventarem coisas, né? O pragmatismo toma conta dos nossos corações. O pragmatismo é o desejo de transformar as coisas em ações práticas. E as igrejas estão cada vez mais criativas nisso, né? Criando agendas, programações. Tem igreja que tem programação todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Vamos encher a agenda do povo para ver se a gente prende o povo. Para ver se a gente traz adeptos, para ver se a gente consegue pescar pessoas. Porque nós queremos encher o templo. Nós queremos número, volume. E as pessoas vão criando programações, vão criando isso. Mas diz que aqueles homens e mulheres, aqueles muitos outros, o relato aqui, ele é hiperbólico, é muito, né? Muitos outros creram nele por causa do quê? Da sua palavra. Jesus pregou o evangelho para eles, porque é isso que vai libertar o coração do homem e da mulher pecadora. Nós precisamos parar de ficar em rodeio quando nós vamos evangelizar alguém. As pessoas precisam conhecer a verdade da palavra. Elas precisam ser confrontadas com o evangelho de Cristo Jesus. Mas como crerão se não há quem pregue? O problema é que muitos têm desejado pregar no afã das suas emoções. E acabam falando muita besteira. Por isso que o evangelho está esse frangalho, está essa coisa muitas vezes até nauseante. E as pessoas têm cada vez mais sentido aversão ao evangelho que tem sido pregado aí. Porque esse evangelho está contaminado. Estão enfiando muita coisa ruim no meio dele. Esse evangelho, ele não é um alimento sólido que nutre a alma e que leva o pecador ao arrependimento. É um evangelho hedonista, egocêntrico, centrado na vontade e necessidade do homem. Mas não é esse evangelho que Cristo vem pregar. Ele vem revelar a verdade do Senhor Deus mediante o conhecimento da palavra. O Senhor ensina a eles, prega a palavra a eles, fala das suas próprias palavras ali, que é o que nós precisamos fazer. As pessoas precisam conhecer o evangelho. Nós precisamos parar de dar comida ruim, pasto ruim, alimento ruim às ovelhas. Há muitos apriscos hoje, aonde as ovelhas estão morrendo de inanição. Dançam, cantam, fazem festa, mas estão morrendo de inanição. Elas têm entretenimento, mas não têm nutrição. Pastor, mas tem muita ovelha gorda aí, que está comendo porcaria. Fast food. Alimento que não nutre. A única nutrição capaz de nos dar vida e força e vigor para que possamos cumprir a vontade de Deus é a nutrição da palavra. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E quando Jesus se detém com aquelas pessoas, ele não fica entretendo elas. Vamos cantar, dançar, vamos festejar. Não. Ele ensina a palavra a elas. Ele prega a palavra a elas. Ele enche elas do evangelho, da verdade de Deus. E a verdade de Deus
nesse nível aqui que ele pregou para a mulher. Vocês são pecadores. Miseráveis pecadores. Vermes. Pequenos. Mas o poder de Deus pode fazê-los grandes. O poder de Deus pode transformar a vida de vocês. Pode transformar a história de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o emprego de vocês. Tudo o que está em vocês e ao redor de vocês. Nós precisamos da palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses. Eu tenho buscado cada dia mais ser rigoroso nisso. Algumas pessoas até questionam, pastor, podia dar mais espaço para um falar isso, para um falar aquilo, etc e tal. Confesso que até gostaria. Mas infelizmente, muitas vezes nós cedemos o púlpito. E ao invés de ser pregado o evangelho, dá-se o quê? Bolotas. Comida ruim. Estragada. Pessoas com muito boa intenção. Mas às vezes muito despreparadas no evangelho. E é interessante que muitas vezes as pessoas elas querem atuar, elas querem ajudar na igreja, mas só nessa hora. Muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Nós precisamos ter cuidado. Confesso que muitas vezes eu me sinto despreparado. Pastorito, como você faz? Eu me prostro, eu choro, eu oro, eu leio, eu clamo, eu leio de novo e eu clamo. E Senhor, fala comigo. Senhor, me usa. Porque é só o evangelho que pode transformar vidas. Às vezes nós perdemos muito tempo com entretenimento gospel, consumindo uma cultura ruim, um conteúdo ruim, que não produz vida. Senhor, detenha-se conosco aqui. E ele ficou lá 2 dias. E nesses 2 dias, palavra, evangelho, porque ele pode transformar vidas. Poderoso Salvador, ele revela a verdade, mediante a palavra. E às vezes nós temos sido econômicos com isso. Nós precisamos pregar mais essa verdade dentro das nossas casas. Para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos de escola e faculdade. Precisamos pregar para o caixa do supermercado, para o gerente do supermercado, para aquele colega de caminhada. Nós precisamos falar da verdade. As pessoas necessitam ouvir do evangelho. Muitas vezes, o máximo que a gente faz, não que isso seja ruim, continue fazendo. Mas isso é só a entradinha. É só aquela torradinha passada a manteiga com um pouquinho de orégano. Não é o prato principal. Mas muitas vezes a gente se contenta em convidar de ir para a igreja. É bom vir à igreja. Eu gosto de ver vocês aqui. Já falei, eu sou do ramo, sou do negócio. Eu gosto de ver vocês aqui. Quero ver vocês aqui. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos ensinar, pregar a verdade. A começar por nós. Por isso eu tenho uma máxima dos meus sermões. Se quando eu preparo um sermão, ele não falar comigo, eu não falo ele para você. Eu não prego ele para você. Muitas vezes ele está escrito aqui. Já fui acusado também de ler e parecer que não tem unção. Tem gente que acha que unção é você pegar a Bíblia, sair falando um monte de bobeira, abrir a Bíblia, não entende nada, fala um monte de bobeira. Hoje estava sendo unção porque abriu a Bíblia e falou. Não. Eu abri a Bíblia a semana inteira. 6 horas da manhã você estava dormindo, eu estava abrindo a Bíblia. O pastor não estava dormindo 6 horas da manhã, mas eu já estava com a Bíblia aberta. E o Senhor falou comigo a semana inteira. E Ele falou tanto que eu tive que anotar. Para não esquecer de falar o que eu tenho que falar para você hoje. Preparo não é falta de unção. Pelo contrário. Preparo é a busca da unção. Porque enquanto muitos estavam lá cochilando, perdendo tempo, eu estava orando e me preparando para não subir aqui e falar besteira para você. Com temor e tremor diante de Deus. Então, nós precisamos conhecer a verdade. E tem muita gente que tem
5 minutos de contato com a Bíblia e acha que já conheceu toda a verdade. Outra coisa, tem gente que lê 2 frases do Paul Washer, do Augusto Nicodemos lá na internet e acha que é reformado. É tudo teólogo de Facebook. Fala muita besteira também. Lê 2 frases do Josemar dessa, eu sou reformado. Lê de engano. Reformado é um estilo de vida. É uma cosmovisão. Você encara tudo a partir disso. Então, é você conhecer a verdade que transforma e que faz nova todas as coisas. E olhando ainda para esse texto, nós vemos uma terceira e última coisa. O poderoso Salvador, ele põe ordem ao caos. Depois dele libertar dos pecados, dele revelar a verdade, tudo aquilo que estava em desordem, tudo aquilo que estava agindo e atuando de maneira caótica, toma a sua ordem, encontra o seu rumo, porque o verdadeiro Salvador, o poderoso Salvador, entra nas nossas vidas. E olha lá o verso 42. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que você nos disse, ou pelo que disseste que nós cremos. Teu testemunho foi valioso, poderoso, o teu modo de agir, maravilhoso. Mas a nossa fé rompeu barreiras. Então não é agora pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É o Salvador do cosmos. É aquele que traz ordem ao mundo. Ao meu e ao seu mundo. Aquele mundo que estava em desordem. Porque outrora vivíamos como desgarrados, errantes, pecadores. Não tínhamos esperança, não éramos povo, não tínhamos dignidade. Em nós não havia beleza nenhuma. Em nós não havia esperança nenhuma. Por quê? Porque estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas veio um poderoso Salvador, que revelou o nosso pecado e nos livrou dele. E ele nos ensinou a sua palavra, e nós já nos gloriamos nela. Já não somos mais errantes, agora somos povo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por preço. E o Senhor, então, transforma a nossa vida e põe ordem na nossa história. Mesmo que tudo ao nosso redor, que todas as situações, condições, que tudo aquilo que nos cerca esteja em pleno caos, em desordem, mas o nosso coração, salvo, tomado por Cristo, ele está em paz. Sabe por quê? Porque quando ele revela a nós o pecado e nos livra dele, e quando ele nos ensina a sua palavra, e nós somos tomados pelo seu evangelho, ele nos diz: eu deixo-vos a minha paz. E a minha paz eu não dou como o mundo a dá. Eu dou uma paz que excede todo entendimento. Eu dou uma paz que mesmo que tudo diga não, eu dou uma paz que mesmo que tudo esteja em desordem, que você olhe ao teu redor e esteja desmoronando, mas o teu coração goza a paz, porque o verdadeiro Salvador habita dentro de você. Aqueles homens estavam em meio a uma agitação política, eles estavam em meio a uma perseguição dos imperadores romanos, sobre eles estava todo um jugo, que eles queriam se livrar, eles estavam esperando alguém que viesse politicamente livrá-los, alguém que viesse com espada e guerreasse por eles, eles estavam em meio a um caos. Talvez, não tanto quanto nós estamos hoje, com essa nossa política, esse nosso desgoverno. Mas eles estavam em meio a um caos. Mas eles olham e uma paz toma conta do coração deles. Uma fé adentra suas entranhas, toma conta de seus corações, adentra a sua mente e eles passam a ter uma nova visão das coisas.
Agora nosso mundo tomou ordem. Já não somos mais guerra. Já não somos mais combate, aflição, temores. Agora nós vivemos em paz. O homem sem Cristo é guerra. Essa frase é de um filósofo, tá? Não falando de Cristo. Mas o filósofo ele diz que o homem no seu interior ele é guerra. Sabe por quê? Porque sem Cristo nós não conseguimos desfrutar da verdadeira paz. E aqueles homens olham com uma extrema alegria, com extremo gozo, eles dizem para a mulher, olha, obrigado por tudo que você nos pregou, obrigado por tudo que você nos disse, mas agora a nossa fé ela rompeu barreiras. Agora nós conseguimos enxergar, com todo o evangelho que nos foi ensinado, com toda a verdade que nos foi revelada, que há um Deus que põe ordem no caos. Há um Salvador. Enquanto as pessoas não conhecerem essa verdade, enquanto Cristo não tomar esses corações, eles viverão em desordem. Sabe por que tem tanta gente sofrendo, tanta gente padecendo? Muitos vão dizer desigualdade social. Muitos vão dizer, olha, é falta de oportunidade. Outros vão pregar meritocracia. E bababá, bebebé, bibibi, tudo um blá que cansa o ouvido da gente. Sabe por que o mundo está nesse caos? Falta de Cristo. Sabe por que o mundo está em desordem? Pecado. Pecado. Pessoas ficam tentando explicar com conjecturas e filosofias por causa do pecado. Aqueles homens entenderam que há um Salvador. Cristo Jesus entrou nos seus corações. Nós temos ouvido e sabemos agora que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O nosso mundo está em ordem. Não pelo que nós fizemos, porque nós não tínhamos condições. A nossa depravação não nos permitia isto. Mas é pelo que Ele fez em nós. Pelo que Ele fez por nós. O mundo precisa ouvir esta mensagem. Nós precisamos parar de ansiar por políticos, homens, mulheres, por sistemas do mundo e pregar a Cristo. Ensinar as pessoas a respeito de Cristo, porque quando Cristo entra no coração do ser humano, ele se torna um cidadão melhor, um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Ele se torna alguém melhor. Porque tudo que era em desordem, tudo que era ruim, agora é transformado por Cristo Jesus. Tudo é mudado por Ele. Ele tira a desordem, o caos. Ele já fez isso uma vez. A terra era sem forma e vazia. Mas ao som da sua palavra, criou-se terra e céu, os mares, a terra, os termos, os limites, belezas, pássaros, peixes. Criou-se o homem. Criou até a mulher. Hoje eu não saio vivo daqui, né? Ainda mandei uma piadinha de mulher no grupo da família hoje ainda. Aí que eu não saio vivo mesmo, né? Criou a mulher e até o homem, então. Vamos lá, né? Ele põe ordem nas coisas. Isso é maravilhoso. Se as pessoas conhecerem o Evangelho, tantas coisas vão mudar. Porque só o Evangelho é capaz de mudar vidas. Sabe qual que é meu desejo, a minha esperança, amados? Eu vou dizer isso para encerrar essa mensagem. É que a igreja conheça isso. Que a igreja de Cristo conheça isso. Que cada um de nós conheça isso. Se nós soubermos disso, muitos dos nossos problemas vão acabar. A igreja ganhará em qualidade. A igreja ganhará em espiritualidade. A igreja ganhará em poder, em dinâmica. Ela será mais efetiva na sua missão. Ela será mais efetiva em produzir ao mundo e no mundo a glória do Deus vivo. Mas ela precisa conhecer esse supremo Salvador. Esse poderoso Salvador. Ela precisa conhecer o Evangelho. Mas não só
como palavras vazias, uma letra que mata. Mas ela precisa conhecer um evangelho que transforma, que muda a nossa visão, que produz em nós aquilo que Paulo anseia para os seus lá em Romanos, no capítulo 12, verso 2. A transformação da vossa mente, a metanoia. A metanoia produzida pelo evangelho, pela verdade. Quando Cristo adentra os corações, livrando do pecado e trazendo para nós uma nova história. O que a Bíblia diz a respeito de Cristo? Que Ele é o Salvador do mundo. Que Ele livra dos pecados. Que Ele tem um evangelho transformador. E que Ele livra-nos de todo o caos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós oramos a Ti nesse momento, pedindo que o Teu evangelho tome nossas mentes, os nossos corações, mudando a nossa visão, mudando a nossa atitude, o nosso jeito de ser, de agir, o nosso jeito de estar sobre a face dessa terra. Que possamos ser cristãos verdadeiros, não nominais, não religiosos, mas cristãos tomados e transformados pelo evangelho da verdade. Que essa palavra seduza os nossos corações. Que essa palavra, ó Pai, enche os nossos corações, os nossos olhos e a nossa alma de alegria. E que nós possamos viver, ó Pai, esta verdade nos nossos dias, para a honra, para a glória e para o louvor do nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome.